leio a palavra edificante antes da pregação. Está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 37, e diz assim: Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade, eu vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e, aproximando-se, os servirá. Que dia maravilhoso que será! Aleluia. Dia que sentaremos e seremos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, estenda as tuas mãos para cá. Vamos pedir a Deus para que continue usando o teu servo. Senhor, bendito seja o teu nome para sempre. Aqui está o teu servo mais uma vez diante de ti. Tudo, Senhor Jesus Cristo, que foi estudado, tudo que foi colocado no esboço, tudo, ó Deus eterno, que o Senhor colocou no coração e na mente dele, que o Senhor possa falar com a tua igreja. Use poderosamente o seu servo Atalaia em tuas mãos. Que, ó Deus, o fogo continue ardendo em nosso coração, através da tua palavra, Senhor. A tua igreja está aqui esperando, Pai eterno, o alimento divino, o alimento da nossa alma. Use poderosamente, ó Pai querido pastor Flávio, e que o Senhor, ó Pai, continue falando ao coração do teu povo. Diminua sim, Senhor, teu filho, e ele ora por isso, e que a tua igreja, ó Pai querido, possa permanecer fiel à tua palavra e com os ouvidos atentos a ela. Em nome de Jesus oramos, pedindo, ó Pai, sobre a tua igreja, a tua porção divina, através do teu Filho. Fale na boca dele, ó Pai. Use poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Meus irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Aqui é engraçado que a gente fala que somos uma igreja reformada, mas isso não significa que você não pode dar glória, dizer glória, aleluia. Aqui na Igreja Fiel você é livre. Assim como nós cantamos, eu sou livre. Somos livres para dar glória, aleluia, louvar o Senhor. O que vier no teu coração, transbordar, isso se transborde para o Senhor. A gente gosta muito de entender essas coisas, porque cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem sua intimidade com Deus, e no momento que a gente transborda dessa graça, que a gente louva, que a gente se enche de Deus, a nossa forma de expressão mais sincera é a forma que Deus quer receber, a sinceridade do nosso coração. Hoje, mais um domingo em que nós estamos na presença de Deus, o culto já tem sido maravilhoso até aqui. Que Deus nos abençoe para que cada dia a gente se encha mais dele, para que a cada minuto, a cada palavra, pela misericórdia e graça do Senhor, a gente possa se encher. Hoje, meus irmãos, aí no boletim, o texto está errado, com falha do seu pastor, perdoe o pastor, mas hoje nós vamos pregar em João 2, um texto que muitas pessoas conhecem. Talvez você vá em casamentos de crentes e ouça esse texto. Vamos falar do casamento em Caná da Galileia. A gente vê esse texto sendo pregado. Mas eu quero trazer uma mensagem diferente para vocês hoje. A mensagem, o texto fala sobre um casamento, mas fala de algo muito mais profundo. E eu quero que vocês tenham a mesma sensibilidade, a mesma percepção que Deus nos trouxe para que pudesse trazer à igreja, por sua misericórdia, por sua graça, para que possamos ser envolvidos. Casamento é algo interessante, né? O Senhor diz lá em Gênesis, né, que o homem deixe seu pai e sua mãe, se una à sua mulher para ser uma só carne. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? A gente não para pensar a importância disso.
Porque o casamento ele foi instituído antes de qualquer lei. Antes de qualquer lei mosaica, antes de qualquer lei dada a Moisés, a lei de Deus, o casamento foi instituído. Daí a importância de que a pessoa não pode dizer assim, olha, mas eu não sou crente, eu não tenho que obedecer a Deus, eu posso fazer o que eu quiser com o meu casamento. Eu acho que Deus já deixou isso antes da própria lei, para mostrar, olha, isso aqui antes da própria lei, eu já disse que era sagrado para mim. Então isso põe a todos nós um certo peso de entender o que é o casamento. Porque o casamento por si só, hoje essa palavra se tornou banalizada. Mas se a gente pega na essência, se a gente for buscar na história de nossas famílias, isso tudo, nós vemos a continuidade de gerações, né? O casamento traz isso, a continuidade de gerações. E é interessante quando você acompanha dois noivos no processo de casamento, né? Se você tem algum amigo, alguma amiga que vai casar ou que já casou e você acompanhou, você vai lembrar como é interessante, né? A ansiedade de tentar mostrar, de tentar fazer, de tentar construir algo bonito para que as pessoas vejam, olha, esse casamento está sendo importante para a gente. Muitas vezes as pessoas se estressam, as pessoas buscam coisas verdadeiras ali para tentar dar o mínimo para aquelas pessoas entenderem a importância daquele momento. E hoje é verdade que, é bem verdade que as pessoas têm banalizado essa palavra casamento, mas nós como crentes fiéis à palavra de Deus, com a mente cativa à palavra de Deus, nós cremos que o casamento ainda continua sendo uma instituição sagrada, dada por Deus, antes mesmo de qualquer lei cerimonial, antes mesmo de qualquer lei moral, o casamento já tinha sido instituído. E é interessante que nós vamos ler um texto, João 2, como eu falei, que muitos pastores pregam em casamentos esse texto, né? Mas ele tem algo interessante. Eu quero ler com vocês João 2, dos versos 1 a 11, que assim diz a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse encontro de Jesus com os discípulos, com sua mãe, envolve uma festa de casamento. Como eu falei aqui, talvez hoje essa palavra não tenha tanta importância. Mas na cultura antiga, nas culturas tradicionais baseada em honra, eles davam uma ênfase bem maior ao casamento, porque não dizia a respeito de um indivíduo, dizia a respeito de uma família, de uma sociedade. O propósito do casamento não era a felicidade dos noivos, era a continuidade, o início da próxima geração. Em outras palavras,
A finalidade do casamento era o bem dos cidadãos. Tinha-se uma ideia, naquela época, os historiadores dizem que quanto maiores, mais fortes e mais numerosas as famílias na cidade, melhor era a economia, a segurança militar e a prosperidade para todos. Por isso é que às vezes a gente ainda ouve falar que a família é o pilar da sociedade, né? Isso já vem de culturas antigas, porque quando as famílias prosperam, a sociedade prospera. Quando os casamentos prosperam, a sociedade prospera. E assim era naquela época, uma cultura que era baseada em respeito, em honra, e aquilo tudo para eles tinha um significado muito grande. Talvez hoje na nossa mente ocidental, individualista, a gente não dê tanta importância a isso, mas na mente do Antigo Oriente Próximo, que era uma mente coletiva, isso era visto como um bem para a sociedade. Olha, nós vamos continuar essa família, nós vamos continuar a tribo de Judá, de Levi, nós vamos continuar a tribo de Simeão, de Rúben, nós vamos continuar a nossa sociedade, o nosso povo irá prosperar, e Deus disse que iria nos abençoar para sempre. Isso na cabeça do judeu estava ali. Então, uma cultura baseada em honra. O casamento não era só quando os noivos atingiam a sua própria maioridade para a sociedade, mas era o dia que eles se tornavam adultos plenos, adultos que podiam constituir uma nova família. Esse é o primeiro entendimento que eu quero dar a vocês, porque o casamento, na verdade, é formação de uma comunidade. Será que vocês estão entendendo? O casamento é formação de uma comunidade. Não é só unir duas pessoas. É quando se começa uma família, é quando se começa uma nova comunidade. Isso tem algo a dizer para nós. Porque eu sempre digo aqui que o nosso casamento humano nada mais é que um microcosmos do casamento de Cristo com a igreja. E quando a gente fala que o casamento é a formação de uma comunidade, algo começa a ter mais importância. Então, a gente observa que esse texto ele inicia de forma abrupta, dizendo 3 dias depois. 3 dias depois de quê? Em João 1, no final do capítulo, vai se dizer que Filipe apresenta a Natanael Jesus e diz: olha, esse é o Deus de quem falou os profetas. Filipe apresenta a Natanael Jesus como um filho de Deus. E logo depois que ele apresenta a Natanael, e Natanael diz assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse é o Filho de Deus. E ele fala para Natanael, esse verdadeiramente é um judeu que desconfia de todas as coisas, mas eu te vi ali embaixo da figueira. E Natanael diz: verdadeiramente és o Deus de todas as coisas, és o Pai. E ele é reconhecido, e 3 dias depois eles estão num casamento. E o interessante é que ali estavam seus discípulos e sua mãe. Preste atenção que Jesus não foi convidado sozinho, ele foi convidado em comunidade, ele foi convidado junto com os seus discípulos. E esse texto, a chave para entender esse texto está aí no último versículo. Eles não chamam isso de um simples milagre, mas de sinal. Sinal é um símbolo ou um significante de outra coisa. Jesus não precisava exercer seu poder nessa situação, mas foi o que ele fez. Ao tornar esse sinal como o primeiro, ele manifesta a sua glória, como diz o texto, e mostra a sua identidade às pessoas. Considere uma coisa aqui, meu irmão. Se você vai começar num trabalho, se você é músico e vai começar o seu primeiro show, se você vai começar a sua carreira, o primeiro evento é aquele que você prepara com todo o seu coração para mostrar: olha, esse é meu cartão de visitas, é assim que eu vou me apresentar. E Jesus, o interessante é que ninguém está morrendo, ninguém está possuído por demônios, ninguém está passando fome,
E Jesus apresenta seu primeiro cartão de visitas como um sinal que ele usa um poder sobrenatural para transformar água em vinho, para manter uma festividade. Por que Jesus fez isso? Talvez a gente olhe para esse texto e não entenda. E é interessante que muitas vezes a gente para e nós, seres humanos, temos mania de ir cauterizando a nossa mente e não dar importância a determinadas coisas. Reinhold Price, um eminente professor de literatura inglesa da Duke University, escreveu um livro chamado Three Gospels, que é 3 evangelhos, que ele analisa o evangelho de Marcos, o evangelho de João e faz uma análise própria da vida de Jesus. E nessa condição de especialista em literatura, ele diz que o evangelho de João não é uma obra não de ficção, não. Ele diz que é uma mão de uma testemunha ocular atenta e lúcida dos atos e da mente de Jesus. E essa conclusão é por causa do relato do primeiro milagre. Ele questiona e diz assim: por que arquitetar como sinal inaugural da grande carreira de Jesus uma solução milagrosa para um simples descuido social? Ninguém inventaria uma história dessas. Olha que interessante, porque se a gente quisesse escrever um livro para falar de Jesus como Deus, a gente não iniciaria como o primeiro milagre dizendo: olha, ele transformou água em vinho. A gente pensaria em algo muito maior, em dizer: olha, ele expulsou 1000 demônios, ele fez isso, ele fez aquilo. E é isso que esse escritor fala. Isso torna o evangelho tão verdadeiro que ninguém jamais iniciaria algo dizendo: olha, ele transformou água em vinho. E a nossa mente cauterizada passa por isso. Muitas vezes é preciso uma pessoa de fora, um especialista em literatura, para observar algo interessante. Mas vamos pensar aqui de acordo com a cabeça daquelas pessoas. Ficar sem vinho numa situação dessa era um constrangimento social. Vamos dizer que Reinhold Price exagerou um pouco realmente, mas não se tratava de uma situação de vida ou morte. Então, existe uma força desse argumento desse escritor, porque o que significou acerca de Jesus? O que ele veio fazer? Por que o primeiro sinal dele é algo que nos parece simples aos nossos olhos? Primeiro, a gente tem que olhar para o que Jesus trouxe a essa situação, a nossa vida. No versículo 9, nós somos apresentados aqui no texto ao mestre-sala, ou mestre de cerimônias. E o interessante é que quem conhece a formação de um casamento sabe que existe um mestre de cerimônias que é responsável por dar o conforto, por fazer o casamento prosperar, por fazer o casamento cada dia mais ser melhor, porque tudo tem que dar certo naquele dia. Agora você imagina numa cultura baseada em honra, em vergonha, algo que exporia o casal de noivos a tremenda vergonha e culpa pública, porque acabou o vinho. As festividades naquela época duravam uma semana. Às vezes a gente não entende, mas por quê? Porque era um evento para a sociedade. Eu falei que aqui o casamento é o início de uma comunidade. E aquilo seria uma vergonha muito grande acabar o vinho. A gente não sabe se no primeiro ou no segundo dia, mas acabou o vinho. Mas quando Jesus transforma ali a água em vinho, ele salva o dia, e ele bem está dizendo para esse mestre de cerimônias, se bem que ele não sabia que era Jesus que tinha feito: eu sou o Senhor da festa. Eu sou o Senhor que traz vida a essa festa. E talvez você já esteja pensando no seu coração assim: mas Flávio, pastor, a mensagem é: Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para sofrer, Jesus veio para se humilhar, para morrer na cruz, para que eu fosse salvo. Você tem razão, claro que isso é verdade. Inclusive, até essas perdas e sofrimentos
estão incluídas nesse contexto. Porque a nossa vida não é livre de culpas, de vergonhas, de humilhações. E ele está dizendo sim. Jesus, quando olha para isso, o interessante é que ele está dizendo para as pessoas ali, sim, eu estou aqui, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou me sacrificar, e parte dos meus seguidores também. Mas tudo isso tem um propósito. E o propósito maior é o fim disso tudo. E o fim disso tudo é uma coisa chamada alegria festiva. E o interessante é que o fim de todo mal, de toda morte, de todo sofrimento, de todas as lágrimas vai acabar numa festa. E o início de todas as coisas começa com uma festa. Jesus, o seu primeiro cartão de visitas é uma festa. E se você vai lembrar de Dionísio, daquelas festas na floresta, em que jorravam vinho, dança e música, isso não é nada comparado à festa do Cordeiro que virá. Quando nós formos verdadeiramente apresentados ao Deus verdadeiro, como Ele é e como nós somos, haverá uma festa inigualável. Não há nada, nenhuma festa nesse mundo que se compare à festa. É como se Jesus estivesse dizendo: este é o motivo do meu primeiro sinal, uma coisa chamada alegria festiva. E o interessante é que a Bíblia, ela utiliza sentidos humanos para falar até sobre a salvação. Davi ali, quando está no Salmo 34, verso 8, ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. O povo de Israel não sabia que o Senhor era bom? Sabia. Mas Jesus leva, através de Davi, leva as pessoas muito mais além. Diz assim: olha, vocês sabem que Ele é bom, mas vocês precisam provar o Senhor. Vocês precisam sentir o Senhor e provar que Ele é bom. É algo muito mais além do que uma proposição. É algo sentimental. É algo que vai no âmago da sua alma. Vocês precisam disso. É interessante que muitas vezes, né, pastor Gerson, nós como os pastores reformados somos vistos como muito sérios, né? Nós somos vistos como homens sérios, que muitas vezes são quietos, são mais reservados, que parece que a gente não tem alegria, né? Somente se veio da igreja presbiteriana, que aí a gente diz: olha, é gelado, hein? Mas, brincando com os nossos irmãos presbiterianos, o amor que você tem a Deus, o amor que você tem a Cristo, isso transborda na forma que você se demonstra e prova como Ele é. E às vezes é estranho a gente falar de uma alegria festiva assim, não só quando Jesus vier, mas quando nós estamos aqui. Porque servir a Cristo é uma festa, é isso que Davi está falando. Prova disso, prova dessa alegria, para você ver o quanto o Senhor é bom. E eu acho que Jesus nessa festa, ele estava pensando num texto que está ali em Isaías 25, versos 6 a 8, que diz assim: neste monte o Senhor dos exércitos dará a todos os povos um rico banquete, banquete de vinhos envelhecidos, de comidas gordurosas com tutano e de vinhos envelhecidos bem puros. Neste monte ele destruirá o manto que cobre todos os povos e o véu que está sobre todas as nações. Aniquilará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo, porque o Senhor o disse. Muitas vezes nós olhamos para o presente. Jesus a todo momento em seu ministério está olhando para frente, está olhando para frente. Jesus não olha o momento. O momento ele participa, ele se faz presente, ele faz o sinal, ele faz o milagre,
mas a cabeça dele, o foco dele é outro. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ele diz assim, olha, todas essas coisas aqui para mim hoje eu vejo como esterco, agora meu alvo é Cristo, eu estou olhando para frente, eu quero estar com Ele. E Jesus olhava para a cruz, Jesus olhava para a consumação de todas as coisas, Jesus olhava não só para a vitória, mas para a festa. Quando a gente começa a lembrar de alguns filmes, eu sempre digo a vocês aqui que muitas vezes a gente tem que olhar com as lentes do Evangelho para até filmes seculares. Em Senhor dos Anéis, quando você está lendo o livro ali, que você vê sobre Tolkien, quando termina todas as coisas, que eles conseguem vencer o mal, um personagem chamado Samuel Gandhi chega ali para o mago e diz assim, Gandalf, então eu pensei que você tivesse morto, e eu também pensei que eu estivesse morto, será que terminou toda a tristeza? E é justamente isso. A mensagem da Bíblia é essa. É que um dia toda essa tristeza vai acabar, né? Até próprio quem gosta de literatura clássica, Dostoiévski, naquele seu livro famoso, Irmãos Karamazov, tem um trecho do livro que diz assim, Ivan Karamazov discute a possibilidade de acharmos sentido no sofrimento. Olha o que ele diz. Acredito, feito uma criança, que o sofrimento será debelado e compensado, que todo absurdo humilhante das contradições humanas se desvanecerá como uma miragem deplorável, como a invencionice desprezível da mente de um homem impotente, euclidiana e infinitesimal, que no fim do mundo, no momento da eterna harmonia, algo tão precioso se dará que bastará para todos os corações, para o conforto de todos os ressentimentos, para a expiação de todos os crimes da humanidade, de todo o sangue derramado, que tornará não só possível perdoar, como justificar tudo o que aconteceu. Em outras palavras, esse é o cristianismo de Dostoiévski. Ele acredita que no final de tudo isso, de todo esse sofrimento, haverá algo bom. Isso está plantado no coração do ser humano. Porque nós não fomos criados para o pecado, para a dor, para a morte. Nós fomos criados para a vida, e vida em abundância, para a festa. Isso vem para o nosso coração. Obrigado. E é interessante que a gente está falando aqui de constrangimento. Jesus salva esses jovens de uma gafe. E ele enche. O interessante é que ele manda encher as talhas. Aquelas talhas, elas tinham de 80 a 120 litros, mais ou menos. E elas eram usadas para lavagem e purificação cerimonial. O judeu tinha tantos ritos religiosos de purificação, que até para entrar numa festa de casamento, eles tinham que se purificar. Porque no fundo, os judeus sabiam que Deus é santo. E que para se aproximar dele, eles precisariam se purificar a todo tempo. E o casamento para eles era algo que era uma aproximação de Deus. E eles se purificavam para entrar num casamento. E o interessante é que o Antigo Testamento, ele traz em nós esse entendimento que há uma necessidade de uma limpeza espiritual, de uma purificação, de uma limpeza física. Essa é uma maneira de dizer que Deus é santo e perfeito e nós somos pecadores e imperfeitos. E há uma necessidade de expiação, de purificação, de perdão. Essa é a utilidade das talhas. Agora, numa cultura baseada em vergonha e honra, a gente não compreende muito essa dinâmica porque nós temos uma cultura individualista. Mas Cristo salva esse casal da vergonha e da culpa pública. E o interessante é que ele manda encher aquelas talhas. É como se ele estivesse dizendo, olha, a talha de purificação de vocês está meio que vazia. Enche mais. É como se ele estivesse dizendo,
por mais que vocês tentem se purificar, ainda precisa de mais. Ainda precisa de mais. E eu sei que falar de pecado muitas vezes aborrece, que a gente não quer ouvir que a gente é falho, que a gente é imperfeito, que a gente transgride a lei, que a gente erra, que a gente ofende a santidade do Senhor. Mas deixa eu ser direto e pessoal com vocês. A gente sabe que existe algo errado em nós. A gente sabe. Eu vou provar para você. Por que a gente quer sempre mostrar que a gente está bem? Por que a gente quer sempre mostrar a nossa verdadeira marca? Que nós somos melhor nisso, naquilo. Ou que a gente precisa mostrar que tem uma família boa. Ou que a gente precisa mostrar algo para as pessoas. Ou apresentar o nosso cartão de visitas. Porque a gente sabe que existe algo errado dentro de nós. Essa é a maior explicação da essência do pecado em nós. A gente está sempre tentando se justificar. O primeiro pecado do ser humano, quando Deus confronta Adão, diz assim: Adão, você comeu do fruto. E o que ele fala? A mulher que tu me deste. Ele culpa Deus e culpa a mulher. Ele está tentando se justificar. E nós todo o tempo estamos tentando. A gente sabe, a gente tem. E eles pegam a folha de figueira e cobrem com a folha de figueira. Mas eu digo para vocês que a possibilidade do nosso sucesso na nossa vida é como se cobrir com uma folha de figueira. Não dá certo. Porque a gente tem essa plena convicção. Aqueles que creem verdadeiramente no Evangelho, que entenderam a essência do Evangelho, entendem de forma tão enfática que é preciso ser lavado por algo mais profundo. Você pode até negar: olha, eu não sou crente, eu sou humanista, e eu não acredito que os seres humanos sejam maus. Mas a história está aí para provar isso. A história está aí para provar que se você for honesto consigo mesmo, você vai dizer: o meu coração é pervertido. O meu ser, a minha mente, tudo é pervertido integralmente. Eu me lembro de uma pregação do pastor Cláudio Duarte, que ele diz assim: eu já assassinei minha mulher várias vezes. Eu já tive vontade de matar várias vezes. E assim é nos nossos corações. Eu gosto muito de lembrar, Marquinho, que gosta de história, quando a gente fala do Holocausto, a gente lembra de um homem alemão chamado Adolf Eichmann. Eichmann era um dos arquitetos ali nazistas, e ele fugiu para a América do Sul e foi capturado em 1960, e ele é levado em Israel para participar do julgamento de Nuremberg. E ali declararam que foi julgado, declararam culpado, executaram-no, mas teve um incidente muito interessante nesse julgamento. Que quando Eichmann está ali, naquela sala, naquele vidro, eles chamaram, porque eles precisavam, para condenar ele, de uma testemunha que dissesse: eu vi todas essas coisas, eu estava lá, eu sei que era ele. E eles chamaram essa testemunha, que chamava Yeriel Denur, um israelita. E Denur, quando entra na sala, ele viu Eichmann dentro do vidro, dentro daquela cabine, e ele cai em prantos no chão, e ele começa a chorar. E se criou um pandemônio naquele julgamento. As pessoas, e o juiz teve que bater o martelo, ordem nesse recinto, porque aquele homem estava em prantos no chão, olhando para aquele executor. Mas o interessante não foi o que aconteceu no julgamento. Foi que tempos depois, Michael Wallace, que tinha um programa nos Estados Unidos chamado 60 Minutes, 60 minutos, ele vai entrevistar Denur.
E ele, com o coração já cheio de julgamento, de ódio, de raiva, diz assim: quando você entrou ali, por que você prostrou e chorou? Você estava com ódio dele? Você estava sentindo aquelas lembranças dolorosas? Foi isso que você sentiu ali? E a resposta de Denur acabou com todo o julgamento de Mike Wallace. E deve acabar com o coração da gente também. Porque ele respondeu algo muito profundo. Ele disse o seguinte: quando eu entrei ali, eu vi que aquele homem não era um demônio, era apenas um homem. E eu caí em prantos porque eu me vi sendo capaz de fazer a mesma coisa. No coração, quando ele entrou ali, provavelmente ele sentiu aquela vontade de matar aquele homem. E quando ele viu que era um homem como ele, e a vontade de ter ressurgido no coração dele, ele falou: eu estou tão sujo quanto ele. E o programa acabou ali. Porque o homem não sabia mais o que perguntar. Aquela resposta desbaratinou todo mundo. Porque ele percebeu que a essência ruim não estava só naquele nazista, estava nele. E você pode até optar por dizer que os nazistas são sub-humanos. Mas tome cuidado, porque esse é um caminho muito perigoso. Porque foi assim que os nazistas pensaram, que uma outra classe de pessoas era sub-humana. E quando a gente tem esse pensamento de que aqueles homens eram maus, eles são sub-humanos, nós estamos fazendo a mesma coisa que eles fizeram. E é isso que a gente precisa ter em mente. Hannah Arendt, uma filósofa que estava presente nesse julgamento, ela olhou para esse homem também, Eichmann, e viu um homem apenas com uma vontade de construir uma carreira. E ela chamou isso de a banalidade do mal. É esse mal que habita em nós. É esse mal que está dentro de nós, que nós somos feitos da mesma matéria humana. Deve ter algo dentro de nós capaz de crueldade, de egoísmo. E Jesus diz para nós: é isso, está lá dentro. Olha só, essa talha tem que encher mais. Essa purificação não é suficiente. Porque eu sei, em João 2, 23, diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ele conhece o coração do homem. Ele conhece o nosso coração. Mas é interessante que ele produz essa purificação, ele produz esse perdão. E agora a gente está chegando ao cerne da passagem, em que Maria, sua mãe, chega para ele e diz assim: Jesus, acabou o vinho. Ela sabe que Jesus não é um homem comum, porque ela se lembra da mensagem dos anjos. Mas olha que interessante. É como se Jesus respondesse assim: pô, mulher, o que você quer me envolver nisso? É uma resposta verdadeiramente ríspida, né? Porque ele responde: mulher, que tenho eu contigo? Por mais que a gente queira lembrar que Jesus nunca dava respostas ríspidas, com raiva, nem algo que pudesse ofender as pessoas, é uma resposta que, se a gente analisar, direta, que diz assim: olha, o que você quer me envolver nisso? E o mais interessante é o que Jesus fala, que diz assim: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Primeira vez que eu li esse texto, eu parei e pensei assim: possível. Mas que Jesus não entendeu o que ela perguntou.
Mas o interessante é que Maria não entendeu quem Jesus era. Porque eu falei para vocês aqui que a todo momento Jesus olha para a frente. Ele não olha para o momento. E o que Jesus responde para ela, se você pegar o Evangelho de João, várias vezes está falando da hora de Jesus, da hora de Jesus, da hora de Jesus. E o que é essa hora? É a cruz. É morrer pelos pecados. E o que tem a ver um simples pedido de vinho com a hora da sua morte? Vamos pensar no simbolismo, na cabeça dele. O que o vinho representa nessa festa? E o que o vinho vai representar na cabeça de Jesus? O que falta na cena para transformar vergonha em alegria? Nós sabemos que é o vinho. Aquelas talhas de purificação. Jesus manda encher. É como se ele estivesse dizendo: olha, não é chegada a minha hora. Mas sim, vocês não entenderam ainda. O meu primeiro sinal é numa festa porque eu vim para trazer alegria. Eu vim para trazer alegria festiva. Mas ainda não chegou a minha hora. Eu vim para mostrar para vocês que eu venho trazer algo muito melhor. E o interessante é que ele é como se ele estivesse dizendo: eu terei de morrer para isso. A alegria de vocês é a custo de minha tristeza e de minha morte. E ele sabia que uma alegria festiva muito maior estaria por vir, porque Jesus olha para frente. E o interessante é quando você vai para as escrituras hebraicas do Antigo Testamento, Deus se apresenta como noivo, porque você pega e vê, só Deus pode ser chamado de noivo do seu povo, não existe outro que é sendo chamado de noivo. E Jesus se apresenta para os seus discípulos como noivo, ali em Marcos 2,19, que ele diz assim: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus se apresenta a eles como Deus. E para quem conhecia as escrituras hebraicas, sabia que Jesus estava falando: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E a gente vai lembrar lá que em Apocalipse 21:2 diz: vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E em 19:9 ele disse, escreve: bem-aventurados os que são chamados às ceias das núpcias do Cordeiro. No fim de tudo, haverá a festa das festas. Não será um simples banquete, mas a união íntima de pessoas que se amam. E sabe o que é o mais interessante dessa palavra? O noivo. Quando o noivo está no corredor ali da igreja, aguardando a noiva chegar, e ele vê aquela noiva adornada, entrando por aquele corredor, o coração dele se enche de alegria. Ele só quer aquele momento. Ele só quer aquele momento. E essa palavra noivo tem que transbordar o nosso coração, porque é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu estou aqui transbordando de alegria, esperando vocês chegarem, adornados, cheios. Jesus responde para a mãe dele assim: mãe, para eu ter o povo em meus braços, o meu povo, eu terei que morrer. Para que vocês bebam o cálice da alegria e da bênção festiva, eu terei de beber o cálice da justiça, do castigo e da morte. Então, Jesus traz a nossa alegria, mostrando
que nós seremos cheios, profundos, mas em um futuro muito perto. O interessante é que aquelas talhas de purificação nos mostram algo muito interessante, porque por mais que a gente queira, você pode falar assim, olha, eu não gosto de igreja, eu não gosto de doutrina cristã, eu não creio no inferno, eu não creio na ira de Deus, eu não creio em expiação pelo sangue, eu não creio em nada disso, mas eu gosto de Jesus porque ele era um cara bom, e eu tenho que seguir o que Jesus fazia. Se você fizer isso com você, você vai se machucar cada vez mais. Porque Jesus está num plano tão elevado que você só vai colocar mais peso e mais culpa nas tuas costas. É como a talha que não enche. É como a talha que não está enchendo. Jesus não veio para dizer como a gente precisa se salvar. Jesus veio para dizer, eu vim te salvar. É diferente. E essa centralidade da morte de Jesus, até no casamento, é importante no entendimento do Evangelho, porque ele veio para cumprir tudo. Quando ele manda pegar as talhas de purificação, Gerson, ele está dizendo assim, olha, aquele sacrifício de sangue, o véu, os cordeiros, todos aqueles animais, tudo isso, que aqui está pela metade, eu enchi tudo. Eu estou mandando encher tudo porque é comigo. Vocês jamais vão conseguir encher isso. Mas vocês vão encher isso e eu vou dar algo muito melhor. Porque quando eu encher e cumprir tudo isso, eu vou dar algo melhor para vocês. Não é água, é vinho. E quando você pensa em vinho nas Escrituras, você pensa em que Jesus falando, não coloque o vinho novo em odres velhos, porque vai romper. Ele está falando do Evangelho. E ele está falando assim, presta atenção. Vocês tentam se lavar, tentam se purificar, e isso não enche. Agora enche que eu vou dar algo melhor, que é o Evangelho. É o Evangelho da salvação. É o vinho. Jesus veio para morrer por isso. É por isso que o seu primeiro milagre é trazer uma alegria festiva, e essa alegria festiva está num ponto crucial. Não é a gente tentar se purificar, é Ele que cumpre toda a lei de purificação cerimonial, e Ele nos dá algo melhor para dizer, é o vinho que vocês têm que beber, é o vinho da salvação, da alegria festiva, porque quando você me recebe, você recebe a alegria, e a festa continua. A festa já está no teu coração hoje. Você sabe que um dia você vai reinar junto com Ele, você vai chorar abraçado com Ele, porque essa festa já está dentro de você. Glória a Jesus. Isso parece, às vezes, meio ilógico, né? Alguém veio pagar, mas pense numa coisa, você às vezes guarda algumas coisas suas, de família, e alguém entra na sua casa e quebra. Você tem duas atitudes. Aquela pessoa vai ficar envergonhada e vai dizer assim, deixa que eu pago. Aí você vai dizer não. Ou você vai dizer sim, paga. Ou você vai dizer não, eu te perdoo. Só que aquilo que foi quebrado tem que ser restituído. Porque a dívida permanece. Então, o interessante é que essa dívida, ela precisa ser paga. O perdão não é só dizer, eu te perdoo, porque aquilo foi quebrado. E se foi quebrado, tem que ser restituído. É assim que funciona o perdão. Quebrou na minha casa, eu posso pedir para não pagar, mas eu vou pagar a dívida. Então, todo perdão exige que a dívida seja paga. E esse perdão que Jesus nos deu, Ele veio substituir, Ele pagou. E essa é a beleza do Evangelho, porque a gente olha para dentro de nós, a gente tenta se purificar,
E quando a gente vê, a gente cansa, a gente se esgota. E Cristo diz: a minha graça te basta. A dívida foi paga por mim. Eu enchi as talhas, eu transformei em vinho. Eu te dei o vinho. E olha que interessante que o mestre Sala fala para o noivo. Tem um ponto interessante aí, porque muitas vezes é Deus quem faz e nós damos a glória ao homem. O mestre Sala não sabia quem tinha feito e foi dar glória ao noivo, mas não ao verdadeiro noivo. Ele chegou lá e falou: olha, todo mundo dá o melhor vinho no início da festa, para mostrar que você é bom. E quando todo mundo ali já está meio alto, você serve um vinho inferior, que ninguém está dando importância a mais. E eu quero fazer um paralelo com vocês, porque muitas vezes nós damos importância aqui, mas o melhor vinho ainda está por vir. O melhor vinho ainda está por vir. O que Cristo mostra para a gente é que esse vinho que é servido aqui é o inferior, que o superior está na mão dele. É quando nós recebemos a glória de Deus, é quando nós recebemos o Evangelho, é quando nós abraçamos isso e nos envolvemos cada vez mais com Cristo e dizemos assim: Senhor, eu quero mais desse vinho, eu quero porque eu sei que um dia eu vou te abraçar, eu vou me alegrar, eu não vou ter mais tristeza, não vou ter mais nada. E pela fé nós somos justificados e sarados dessa necessidade de nos justificarmos, dessa vergonha, da culpa pública, de tudo isso que nós entregamos todos os dias para as pessoas. Jesus não veio nos salvar da culpa e vergonha pública aqui. Ele veio nos salvar da culpa e vergonha pública diante do Pai. Porque um dia nós seremos julgados e Cristo dirá: esse é meu, o Senhor me deu. Ele é nosso. E você estará sentado à direita do Pai. E a gente tem que ficar encantado com isso, porque não é só uma mensagem de casamento. Jesus nos mostra: não é chegada a minha hora. Eu vou encher a talha, porque eu vou cumprir toda a lei. Mas eu vou transformar em vinho, e o vinho que eu vou beber é o vinho da ira, do cálice de Deus. Mas o vinho que vocês vão beber é o vinho da alegria festiva do Evangelho. É o vinho que vai encher vocês para sempre. E não haverá mais vergonha e culpa pública diante de ninguém, porque você não precisa mais se mostrar para ninguém. Porque se você é aprovado de Deus, você não precisa ser aprovado por ninguém. Essa é a beleza do Evangelho. É quando você diz: eu não preciso me justificar, porque é Deus quem me justifica, é o Deus Santo que me justifica. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que o seu coração, quando Paulo diz assim: olha, não há mais condenação, ele está dizendo para nós assim: não se entristeçam, se enchem de alegria, você não precisa mais se justificar para ninguém. Esse amor jamais vai acabar. Nada, nem principado, nem potestade pode arrancar isso de você. Essa é a beleza do Evangelho. E, para terminar, Edmund Clowney, num sermão pregando sobre esse texto, ele coloca esse texto da seguinte forma: Jesus se colocou no meio de toda a alegria da festa de casamento e sorveu a dor que se aproximava, para que hoje você e eu, os que nele cremos, possamos nos colocar no meio de toda a dor do mundo e sorver a alegria que se aproxima. É algo muito profundo essa passagem, porque não há como a gente se purificar, não há como encher essa talha. A gente pede, Jesus pede: enche essa talha, mas é para eu fazer. Eu vou dar algo melhor para vocês. E sabe o que é interessante?
Você lembra que eu falei que cauteriza a nossa mente, muitas vezes um milagre? Que a gente lê tantas vezes. Mas quem já viu o professor que faleceu, o físico Adalto Lourenço, falando sobre esse milagre de transformar água em vinho? A água só tem hidrogênio e oxigênio. O vinho tem carbono, tem outras moléculas muito diferentes. E para você transformar a água em vinho, gente, você precisa de fissão nuclear e fusão nuclear. Só que para você fazer isso com 10 ml de água, você precisaria de uma energia absurda. E nós estamos falando de 6 talhas de 120 litros. E ele, como físico, calculou isso. A energia liberada para fazer isso seria o poder de energia das 120 bilhões de estrelas das galáxias liberadas em um dia. E Jesus faz isso sofrendo? Faz isso naturalmente. Ele faz isso, olha, essa energia toda eu controlo. Essa energia das 120 bilhões de estrelas eu controlo. E eu transformo a água em vinho. Eu faço a fissão, eu faço a fusão nuclear. Agora, para finalizar, transformar a água em vinho é lindo, porque quando você entende a essência desse milagre, o poder de Deus é lindo. Mas eu digo para você que poder, a energia liberada para libertar um pecador do pecado e trazê-lo para a vida, da morte para a vida, seria a energia liberada de todo o universo. Só que está numa só mão, a mão que controla todas as coisas. E ele diz assim: para mim isso é fácil, porque transformar água em vinho com todo esse poder é fácil, mas é muito melhor para mim transformar a morte em vida, transformar um pecador em um homem salvo, em uma mulher salva. É isso que eu quero para vocês, é isso que eu quero, é isso que eu quero mostrar. Esse é o caminho do Evangelho, é transformar morte em vida, culpa e vergonha em alegria festiva. Essa é a mensagem essencial do Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, mostrado numa festa de casamento. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, te louvamos, te agradecemos por mais essa palavra. Essa palavra que enche nossos corações de alegria e enche nosso coração de louvor a Ti. Nós sabemos que nós servimos ao Deus poderoso, que transforma água em vinho. Mas o poder mais lindo que existe é trazer um pecador da morte para a vida. É acabar com a nossa vergonha e culpa pública e dizer: não há mais condenação para Ti. O julgamento foi feito na cruz. E eu estou aqui para trazer alegria festiva. Porque por mais que você não consiga se purificar, eu já te purifiquei. Por mais que você não consiga se encher, eu já te enchi e já te dei o vinho da alegria do Evangelho, para que você pudesse se encher e dizer: eu te amo, Senhor. E essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas, do vinho que nós bebemos hoje. E que um dia estaremos abraçados, sendo recebidos, e como a gente leu aqui na palavra edificante para a pregação, sendo servidos à mesa pelo nosso Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Nos abençoe e que cada dia mais essa alegria festiva do nosso casamento com o Senhor seja para sempre. E que a gente se regozije, se encha e te louve, porque o Senhor transformou a nossa água de purificação em um vinho da alegria maravilhosa do Teu Evangelho. É o que oramos em nome de Jesus.
Amém. Os irmãos e irmãs,